Olá, olá, que tal? Eu sou Gisele de Paula, você está no canal Aprenda Espanhol com a Gi, e aqui a gente aprende com uma cena de um filme, de uma série ou de uma novela, e hoje este filme chamado El Practicante, em português o nome dele foi traduzido por Remédio Amargo, e a gente vai assistir a cena então deste filme e eu volto para explicar toda essa cena, tudo que foi falado pelos personagens. Então, mesmo que você não entenda tudo neste primeiro momento, continua comigo até o final, que você vai entender tudo que for falado nessa cena. Já deixa seu joinha para mostrar que você gosta desse conteúdo e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma aula. Vamos para a cena de hoje? ¿Sopa de estrellitas otra vez? Estaban de oferta. ¿Me pasas la cuchara? Sí. Gracias. Sandra cree que estoy mejorando. Me ha dicho que estoy progresando mucho, que podría llegar a tener sensibilidad y demás. Qué bien. Bueno, no pareces muy contenta. ¿Te pasa algo? Claro que lo estoy. ¿Qué te pasa? Me han ofrecido unas prácticas en una clínica veterinaria. ¿Y de dónde sacarás el tiempo? He pensado en pedir media jornada en el call center. ¿Y de qué vamos a vivir? No sé, Ángel. No sé. ¿Quieres dejar el trabajo por unas prácticas y no sabes de qué vamos a vivir? Yo no puedo con todo. Que no puedes con todo, o sea que es mi culpa. No he dicho eso. No, dime, ¿de qué vamos a vivir? ¿De mi pensión de mierda de invalidez? ¿No te das cuenta de todo lo que hago por ti? ¿De lo que tú haces por mí? ¿Y de lo que yo he hecho por ti todos estos años? Mira, ¿sabes qué? Que mejor que te vayas con los animalitos. No empieces, por favor. Empiezo si me da la gana. Buenos días. ¿No has recibido mis mensajes? ¿No? ¿Me has llamado? Durante toda la noche. ¿Se puede saber por qué tienes el teléfono apagado? Se me ha acabado la batería. Tengo mucho dolor y me has dejado el bote de calmantes vacío. Había un bote entero en el He armario. buscado por todas partes y no había nada. ¿Cómo que no? Sí los dejé aquí. Te estoy diciendo que ahí no hay nada. ¿Cómo puedes olvidarte de algo tan importante, Vane? Estoy segura que los dejé aquí. Pues ahí no está, ni pasado una noche de mierda. No lo entiendo. Lo siento, cariño. ¿Lo siento? Yo sí que lo siento. Siento aquí un dolor insoportable. Perdona. Voy a comprar más ahora mismo. Então, gente, El Practicante é um filme espanhol de 2020, suspense e terror psicológico. O Ángel, ele perde o movimento das suas pernas após um acidente. E juntamente com isso, ele fica meio neurótico, achando que a esposa dele está traindo ele, acaba fazendo um monte de coisa contra ela. E o filme é bem interessante, gostei muito, indico que vocês assistam. O Ángel, ele começa dizendo: sopa de estrellitas outra vez? Sopa de estrelinhas outra vez? Vou mostrar aí para vocês a imagem. Sopa de estrellitas, na verdade, estrellitas é só a forma que esse macarrão foi cortado, tá? É forma de estrelinhas, é um macarrão e por isso esse nome. Estavam de oferta, ela diz, estavam na promoção, estavam na oferta. Me passas la cuchara? Você pode me passar a colher? Ela vai pegar a colher, mas eu vou aproveitar para dizer para vocês o nome dos outros talheres, que em espanhol se chamam cubiertos, tá? E nós temos, então, o tenedor, que é o garfo, e o cuchillo, que é a faca, tá? Então, cuchara, tenedor e cuchillo são aí os principais cubiertos em espanhol, ok? Se, ela diz que sim, que ela vai buscar, então, a cuchara para ele, e ele diz, gracias. Sandra cree que estou mejorando. Sandra acredita que eu estou melhorando. A Sandra é a médica dele, né? A que ajuda ele na terapia.
Ha dicho que estou progressando muito. Disse que eu estou progredindo muito. Que poderia chegar a ter sensibilidade, además. Que eu poderia chegar a ter sensibilidade, além disso. Que bien! Que bom! Não parece muito contenta? Te passa algo? Você não parece muito feliz, muito contente. Tá acontecendo alguma coisa? Claro que lo estou. Sim, é claro que eu estou. Que te passa? Ele quer saber então o que houve, o que está acontecendo. Ela diz: me han oferecido umas práticas em uma clínica veterinária. Me ofereceram umas práticas numa clínica veterinária. ¿Y de dónde sacarás el tiempo? E de onde você vai tirar o tempo? He pensado em pedir meia jornada no call center. Eu pensei em pedir meia jornada no call center. Call center é uma palavra do inglês, né? Significa teleatendimento. Ela trabalha ali no atendimento ao público por telefone. E de que vamos a viver? E de que nós vamos viver? Não sei, Ángel. Eu não sei, Ángel. Não sei. Ele repete o que ela diz em tom irônico, dizendo não sei. Quer deixar o trabalho por umas práticas e não sabe de que vamos a viver? Você quer deixar o trabalho por umas práticas e não sabe de que vamos viver? Ela diz, eu não puedo com todo. Eu não posso com tudo. Que não puedes com todo, ou seja, que é minha culpa. Você não pode com tudo, ou seja, é minha culpa. Não he dicho eso. Eu não disse isso. Bueno, dime, ¿de que vamos a vivir? ¿De mi pensión de mierda de invalidez? Bom, me diga, de que vamos viver? Da minha pensão de merda de invalidez? Ele tá ali já meio bravo, né? Pensando em como vão sobreviver se ela pedir uma redução ali do seu horário de trabalho. Ela diz, ¿no te das cuenta de todo lo que hago por ti? Você não se dá conta de tudo que eu faço por você? De lo que tu haces por mim? Do que você faz por mim? E lo que he hecho por ti em todos estos anos? E o que eu fiz por você em todos esses anos? Mira, ¿sabes qué? Es mejor que te vayas con los animalitos. Olha, sabe, é melhor que você vá com esses seus animaizinhos. Não empieces, por favor. Ela pede então, não comece, por favor. Empiezo se me dá la gana. Eu começo se eu tiver vontade. Dar la gana significa vontade, ter desejo, ok? Bom, gente, então nessa primeira parte já vimos que deu uma briguinha aí por ela querer reduzir seu horário de trabalho para fazer umas práticas veterinárias. E a gente vai assistir novamente, então, essa parte e daqui a pouco a gente retorna com um segundo momento, uma outra cena. Vamos lá, então? Sopa de estrellitas otra vez. Estaban de oferta. ¿Me pasas la cuchara? Sí. Gracias. Sandra cree que estoy mejorando. Me ha dicho que estoy progresando mucho, que podría llegar a tener sensibilidad y demás. Qué bien. Mm. No pareces muy contenta, ¿te pasa algo? Claro que lo estoy. ¿Qué te pasa? Me han ofrecido unas prácticas en una clínica veterinaria. ¿Y de dónde sacarás el tiempo? He pensado en pedir media jornada en el call center. ¿Y de qué vamos a vivir? No sé, Ángel. No sé. Quieres dejar el trabajo por unas prácticas y no sabes de qué vamos a vivir. Yo no puedo con todo. Que no puedes con todo, o sea que es mi culpa. No he dicho eso. No, dime, ¿de qué vamos a vivir? ¿De mi pensión de mierda de invalidez? ¿No te das cuenta de todo lo que hago por ti? ¿De lo que tú haces por mí? ¿Y de lo que yo he hecho por ti todos estos años? Mira, ¿sabes qué? Que mejor que te vayas con los animalitos. No empieces, por favor. Empiezo si me da la gana.
Bom, na segunda parte, nós temos uma outra cena. A Vane, ela começa dizendo buenos dias. Ela chega em casa, então, e diz bom dia. No has recibido mis mensajes? Você não recebeu as minhas mensagens? No, me has llamado? Não, você me ligou? Durante toda la noche. Ele diz, durante toda a noite. ¿Se puede saber por qué tienes el teléfono apagado? Se pode saber por que você tem o telefone desligado? Se me ha acabado la batería? Acabou a bateria. Tengo mucho dolor e me has dejado el bote de calmantes vacío. Eu tenho muita dor e você deixou o pote de calmantes vazio. Havia um bote inteiro en el armário. Havia um pote inteiro no armário. He buscado por todas partes e não havia nada. Eu procurei por todos os lugares e não tinha nada. Como não, se los dejé aqui? Como não, se eu os deixei aqui? Estou dizendo que aí não há nada. Eu estou dizendo que aí não tem nada. Como puedes olvidar-te de algo tão importante, Vane? Como você pode se esquecer de alguma coisa tão importante, Vane? Estou segura de que los dejé aqui. Estar segura, ela diz então, eu tenho certeza que eu os deixei aqui. Pues aí não estão e he passado uma noite de merda. Pois aí não estão. E eu passei uma noite de merda, uma noite péssima. Eu não entendo. Eu não entendo. Lo siento, carinho. Eu sinto muito, querido. Lo siento. Eu sí que lo siento. Eu sinto. Eu sim que sinto. Siento aqui um dolor insuportável. Eu sinto aqui uma dor insuportável. Perdona, vou a comprar mais agora mesmo. E ela pede perdão e diz, vou comprar mais agora mesmo. E sai para fazer a compra. Bom, gente, apareceu no texto que nós aprendemos a Vane dizendo para o Ángel, no empieces. E ele vai e responde, empiezo si me da la gana. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse verbo empezar, que significa começar, tá? Esse é um verbo irregular. Eu vou falar hoje aqui para vocês só sobre o presente do indicativo. E ele é um verbo que troca o E por IE no radical. Primeiro vamos lembrar aí o que é um radical, né? O radical do verbo é quando a gente pega ele no infinitivo, como tá aqui, ó, empezar, retira só essa terminação dele, ar, ou ou ir, vai depender do verbo, né? O que sobra é o radical, tá? Então, no nosso caso aqui, o verbo empezar, o radical é empez, até o Z, ok? Então, esse é o radical do verbo. Nessa primeira palavra, empezar, o verbo está no infinitivo. Mas, a partir daí, a gente vai começar a conjugar ele, né? Vai ficar, yo empiezo, tú empiezas, él, ella o usted empieza, nosotros empezamos, vosotros empezáis, ellos, ellas ou ustedes empiezan. Vocês podem perceber estas letrinhas amarelas que elas sofrem algumas modificações, né? O verbo original não tem esse i, porque é empezar, e aí na conjugação a gente coloca esse i, a gente troca em todas as pessoas, exceto nosotros e vosotros. É por isso que ficou empiezo ao invés de empeço, tá? Porque esse é um tipo de verbo irregular. Todos os verbos que tiver esse tipo de conjugação, ele vai ser conjugado desta forma. Tem aqui do lado alguns outros exemplos de verbos que têm a mesma conjugação de empezar. Eu vou conjugar o verbo começar. Na verdade, começar e empezar são sinônimos, né? Só para dar mais um exemplo, para ficar mais claro para vocês. O verbo é começar e quando eu vou conjugar, eu preciso trocar esse E por IE nas 3 primeiras pessoas e na última. As duas únicas que eu não vou trocar é nosotros e vosotros. Ele vai continuar E. Então, a conjugação vai ficar yo comienzo, tú comienzas, él comienza. Aí, nosotros e vosotros eu não troco, continua. Comenzamos, comenzais. E ellos eu troco novamente. Comienzan, tá?
Então, essa troca do e por ie, repetindo, vai ser feita nas 3 pessoas do singular e na terceira do plural. Nosotros e vosotros não vai alterar o radical, vai continuar direitinho, igual estava no infinitivo. Vou conjugar mais um para ficar bem claro para vocês, tá? Olha o verbo entender. Yo entiendo, tú entiendes. Él entiende, nosotros entendemos, vosotros entendéis, ellos entienden. Percebam que nosotros e vosotros não houve troca no radical. Nas outras pessoas, onde estava e, virou ie, ok? Bom, gente, eu não sei se você reparou, mas a terminação do verbo entender é um pouquinho diferente da do verbo empezar. Ou seja, a terminação é aquilo que a gente coloca depois do radical, esse finalzinho do verbo. Por que eu estou colocando isso? Porque essa conjugação ela vai depender dessa terminação. Olha aqui o exemplo para vocês. O verbo hablar, tá vendo essa parte de vermelhinho? Todos os verbos terminados em ar, eles vão ser conjugados usando estas terminações que estão em vermelho. Todos os verbos que terminarem com er, eles vão utilizar estas outras terminações. E os verbos que estiverem em ir vão utilizar estas terminações, como no verbo vivir. Então, você vai pegar o radical mais a terminação e verificar aquela troca do e por ie, como a gente já fez no início, tá? Então, você precisa verificar se o verbo terminou em ar, em er ou em ir, para você colocar a terminação adequada. Nós temos ainda alguns tipos de verbo cuja primeira pessoa vai sofrer, além dessa, uma outra alteração. É o caso do verbo tener e do verbo venir, mas tem outros, tá? Olha o tener. A primeira pessoa, então, vai ser yo tengo, e a partir de então a conjugação vai ser igualzinha do empezar. Tu tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Olha o venir. Yo vengo, depois igualzinho ao empezar. Tu vienes, él viene. Venimos, venís, vienen. Bom, gente, eu vou deixar aqui como exercício para vocês, que vocês conjuguem estes verbos que estão aqui ao lado, aqueles que eu não conjuguei, obviamente. E quem quiser pode mandar para mim lá na turminha do Google Classroom. Se você ainda não está nessa turma, clica no link que está na descrição, onde está escrito sobre os diálogos das aulas, tá bom? E manda para mim, então, as respostas que eu vou fazer a correção e envio para você certinho, dizendo se você fez direitinho, tá bom? Nós vamos, então, reassistir a cena toda e eu volto para terminar a aula de hoje. Sopa de estrellitas otra vez. Estaban de oferta. ¿Me pasas la cuchara? Sí. Gracias. Sandra cree que estoy mejorando. Me ha dicho que estoy progresando mucho, que podría llegar a tener sensibilidad y demás. Qué bien. Mm. Bueno, no pareces muy contenta. ¿Te pasa algo? Claro que lo estoy. ¿Qué te pasa? Me han ofrecido unas prácticas en una clínica veterinaria. ¿Y de dónde sacarás el tiempo? He pensado en pedir media jornada en el call center. ¿Y de qué vamos a vivir? No sé, Ángel. No sé. Quieres dejar el trabajo por unas prácticas y no sabes de qué vamos a vivir. Yo no puedo con todo. Que no puedes con todo, o sea que es mi culpa. No he dicho eso. No, dime, ¿de qué vamos a vivir? ¿De mi pensión de mierda de invalidez? ¿No te das cuenta de todo lo que hago por ti? ¿De lo que tú haces por mí? ¿Y de lo que yo he hecho por ti todos estos años? Mira, ¿sabes qué? Que mejor que te vayas con los animalitos. No empieces, por favor. Empiezo si me da la gana. Buenos días. ¿No has recibido mis mensajes? ¿No? ¿Me has llamado?
durante toda la noche. ¿Se puede saber por qué tienes el teléfono apagado? Se me ha acabado la batería. Tengo mucho dolor y me has dejado el bote de calmantes vacío. Había un bote entero en el He armario. buscado por todas partes y no había nada. ¿Cómo que no? Sí, los dejé aquí. Te estoy diciendo que ahí no hay nada. ¿Cómo puedes olvidarte de algo tan importante, Vane? Estoy segura que los dejé aquí. Pues ahí no están y he pasado una noche de mierda. No lo entiendo. Lo siento, cariño. ¿Lo siento? Yo sí que lo siento. Siento aquí un dolor insoportable. Perdona. Voy a comprar más ahora mismo. Então é isso, gente. Estamos terminando a aula de hoje. Obrigada por você ter ficado comigo até agora. E se você tem alguma sugestão de filme, pode mandar aqui pra mim, tá bom? Até a próxima. Semana que vem a gente tá aqui junto, se Deus quiser. Tchau, tchau.